Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Muito boa noite para você. Já deu boa noite para a pessoa que está do seu lado aí? Se não, aproveite esse momento. Deu boa noite para ele, para ela. Se não conhece, pergunta o nome. Sempre bom fazer amigos, né? Amém. Você está com a sua revista aí? Se você não pegou na entrada, depois quer ajudar a liberdade na hora que for embora, pegar a sua revista Felicidade. Essa é a revista da nossa igreja. Semanalmente nós a fazemos para que você possa ficar antenado sobre as programações da nossa igreja, mas não se limita a somente isso. Tem também alguns assuntos, e essa semana essa capa especial sobre o Hospital do GAC, o Hospital do Câncer, para crianças de 0 a 19 anos, ali em São José dos Campos, onde está a nossa igreja sede. E esse hospital, em março, passou por uma situação muito difícil. Dobrou-se o número de crianças que eram atendidas, eram 250, foi para 500 crianças. E depois disso, como a renda não aumentou, eles chegaram a quase fechar o Hospital do Câncer. Por exemplo, essa criança, você está vendo na capa aí, ele tem 2 anos de idade. Ele nasceu diagnosticado já logo com poucos dias de vida, e aí tem passado pelo tratamento que dura, diz eles, entre 2 e depois dos 2, mais 5 anos para dar continuidade, e aí então detectar que de fato tudo está resolvido. E a nossa igreja então foi usada por Deus, por graça e misericórdia de Deus, como o Corrá disse aqui. Esse ano é o nosso ano de doação, e nós nos envolvemos da maneira que pudemos, e ainda estamos nos envolvendo para ajudar o Hospital do Câncer, que hoje, graças a Deus, depois de março, já não conversa mais em fechar, porque nós, juntamente com outros mantenedores, empresários, pessoas que se interessaram pelo projeto, é um hospital filantrópico, não tem nenhum outro recurso senão o que já chega até eles. Quase que 100% das pessoas que ali estão são funcionárias voluntárias, alguns funcionários, alguns voluntários, muitos voluntários, na verdade. Então agora eles estão recebendo mais do que eles recebiam antes de crianças ainda, e esse assunto aí cessou, o assunto de fechar o hospital, graças a Deus, mas ainda são muitas as necessidades. Então eu te peço que você ore e leia a matéria aí, para que em nome de Jesus nós possamos, da maneira que Deus nos orientar, ajudar essas pessoas. Graças a Deus, como eu disse de manhã, você está com seu cabelinho, não precisando fazer tratamento nenhum. E essas crianças que estão passando por uma dificuldade que é esse tratamento tão doloroso para a família, e nós estamos fazendo o nosso possível para ajudar. Então ore por essas crianças para que dê tudo certo, o tratamento delas, e que nós possamos também ajudar da maneira que for possível, e a sua oração eu creio que é o melhor recurso que você pode estar ajudando com isso. Amém? Também, você que de repente veio de uma outra igreja e deseja se tornar membro da nossa igreja, nós temos um curso chamado Curso de Integração. É um curso onde nós trabalhamos a visão da igreja, a identidade da igreja, os valores, a missão, tudo o que você vai ouvir e ver aqui, nós trabalhamos nessa classe chamada Integração. E essa classe vai abrir novas vagas agora no próximo domingo. Todo domingo às 8 horas da manhã nós temos as nossas aulas. Hoje estava conversando com o Marcos, ali tinham 21 pessoas fazendo o curso aí. Nós terminamos o livro agora que dá início a essa classe, chamado Uma Vida com Propósitos, e agora então abriu-se também a oportunidade de você dar continuidade, se daqui você desejar membrar-se na nossa igreja. Então você vai fazer daqui para frente, e aí na próxima turma você faz o livro, que no caso você não fez, que já encerrou-se hoje de manhã. E aí você pode então semana que vem adquirir o material, falar com o Marcos. Faz esse com a mão, Marcão. Olha lá, pessoal, aqui lá é o Marcos, se você assim desejar, só falar com ele lá que ele vai te orientar um pouquinho melhor. Também, eu estive essa semana na Cracolândia, e a Cracolândia tem um projeto ali chamado Cristolândia, que é uma igreja batista que tem aquele projeto ali dentro, apoiado por outras igrejas, inclusive a Convenção Batista apoia a Cristolândia, que é esse projeto dentro da Cracolândia. É o único projeto, desde que quando começou a Cracolândia, que existe na Cracolândia esse projeto, chamado Cristolândia. Algumas pessoas ajudam, mas não tem uma rotina, como eles mesmos têm, diária, de estar ali acompanhando os viciados. E eles estão precisando muito de beliche.
Então, se você tem uma beliche, de repente, na sua casa, onde não está mais utilizando, ou até mesmo quer ajudar essas pessoas, a necessidade da beliche é o seguinte: eles internam os viciados que desejam mudar de vida, desejam, de fato, sair da rua. E são muitos testemunhos. Eu te convido, se você mora em São Paulo, a dar uma passadinha lá. Não sei se você já foi, mas é tratamento para a nossa vida, ver a vida daquelas pessoas. Dá mais valor para tudo que nós temos à nossa volta. Uma situação muito curiosa me chamou a atenção. Um homem já está 1 ano e meio sendo tratado, passando por todo o processo, e vai ser enviado agora para cuidar de outro projeto de Cristolândia em outra cidade, em Belo Horizonte. Esse homem, advogado formado, fala 4 línguas e tem 16 anos, estava preso no crack. Há 1 ano e meio atrás ele tomou a decisão de ser internado, ele está sendo tratado há 1 ano e meio, e ele está voltando agora para a sociedade para fazer esse trabalho. E ele disse lá: eu não quero mais voltar a ser advogado, porque o dinheiro que eu ganhei com tudo que eu fiz, eu não soube administrar bem, e eu caí onde eu caí. Agora eu quero poder ajudar pessoas que tomaram decisão como a minha. Um homem que sabe falar muito bem, tem uma experiência de vida muito, muito linda, e foi uma pessoa que caiu na tentação de usar droga e permaneceu por 16 anos, e agora 1 ano e meio está sendo tratado, e agora vai, já agora mesmo, essa semana, para Belo Horizonte iniciar um trabalho lá também, onde há muita necessidade para os viciados do crack. Então, se você deseja apoiar para que mais pessoas possam ser alocadas no acampamento que eles têm em Bauru e em Tatuí, você pode falar comigo aqui depois. Nós vamos entrar em contato com o pastor Gerson, que lidera o trabalho ali, para que você possa fazer a doação de uma beliche, para que possam mais e mais pessoas serem colocadas ali e serem tratadas. Eu queria mostrar para você uma notícia. Pode colocar aí, Thaís, para mim, por favor. Estava agora à tarde dando uma passeada na internet, fiquei muito triste, porque nós não gostamos de ouvir notícias de tristeza, de morte, de nada parecido. Pode maximizar aí a tela. A virada cultural, você sabe o que é virada cultural, né? Estou falando grego aqui não, né? Todo mundo sabe aí? Começou ontem às 18 horas da tarde, veio até agora às 18 horas. Eu não dormi essa noite porque estava tendo uma rave lá perto de casa. Eu não sei o que acontece. O povo estava lá endoidando demais. Meu Deus, sumiu. Só maximizar assim, ó. Isso. E a notícia me chamou muita atenção. São essas 28 pessoas feridas, mas esse grifo aqui em especial, que 2 pessoas morreram com suspeita. Uma, na matéria que eu vi anteriormente, dizia que o diagnóstico tinha dado exatamente isso, que foi suspeita de overdose, ou seja, bebida em excesso ou droga em excesso. Eu não sei exatamente o que, mas a mescla de tudo isso também, né? E eu fiquei triste por esse lado, porque é um evento para impactar a juventude da nossa cidade, ter algum lazer, vamos dizer assim, né? 24 horas de lazer, de cultura, para que as pessoas possam ir para lá e para cá, então se divertir, digamos assim. Mas isso me chamou a atenção. Já há alguns anos é feita a Marcha para Jesus em São Paulo. As igrejas se reúnem e fazem uma marcha. E nenhum ano que foi feita a marcha aqui teve sequer assim uma briga ou discussão ou pessoa ferida, muito menos ainda mortes. E todos os eventos de qualquer magnitude, qualquer assunto, sempre tem alguma coisa acontecendo. E nós, como cristãos, temos que nos mobilizar de alguma forma para que isso não aconteça mais. Os jovens estão de parabéns, estavam lá hoje de manhã servindo café de graça. O povo ficou bobo, né? Os policiais ficaram tudo assim: é que vocês estão dando café? Como assim dando café? Aqui um copinho de café no bar ali é R$2,50, vocês estão dando café como? E nós fomos lá para servir a sociedade. E uma menina especial falando para eles, contaram para mim, que ela chegou e falou: há 7 anos nós fazemos a virada cultural, eu nunca vi nenhuma igreja participando desse evento como vocês estão participando. Nosso papel como igreja nessa cidade é justamente ir no contraponto disso que nós estamos ouvindo aí. Os nossos eventos, a nossa ideia é trazer a paz. Então eu peço que você, toda vez que ouvir um boom de um evento grande que vai mobilizar muitos jovens, pelo menos ore para que notícias como essa não cheguem até nós. O nosso país já é conhecido como o país do BBB, o país dos reality shows, o país do carnaval, o país de muita coisa que, na verdade, não traz um encantamento. É um prazer momentâneo,
ou alguma coisa que mexe com o povo durante alguns dias, e às vezes também por isso, pela violência. Está sendo feito um trabalho redobrado para que a Copa do Mundo aconteça assim, de uma maneira mais razoável possível, mas a esperança do povo é tão pequena que você vê os organizadores da Copa dizendo assim: nós vamos fazer o possível para acontecer menos do que já acontece, ou seja, eles já estão dizendo que vai acontecer alguma coisa, e a nossa intenção é que não aconteça, não morra ninguém, não aconteça nada com ninguém, que as cidades pequenas que vão receber os países também tenham tranquilidade de equipar bem aquele país vai vir mesmo, porque o povo está vindo no Brasil com medo. O povo está assim: a gente vai para a Copa, mas e aí? O que vai acontecer com a gente lá? Então, é desse jeito às vezes que o nosso país é apresentado, por exemplo, num portal como esse, o G1, que é lido pelo mundo todo. Então, ore. Virada cultural, eu creio que tem muita coisa boa para nos ensinar, mas infelizmente não é nem a virada que é o problema, são as pessoas. Onde tem pessoa tem problema. E as pessoas estavam falando ali até que o Suplicy roubaram a carteira e o celular dele. Enfim, é coisa triste demais. O irmão da Thaís que colocou ali para nós foi assaltado também. Enfim, ore para que notícias como essas não nos rodeiem o tempo todo, e que em nome de Jesus nós possamos ver a paz reinar. Amém? Feche teus olhos então aí. Vamos orar mais uma vez. Pedir para que o Senhor fale comigo, com você. Nós estamos hoje encerrando uma série de mensagens a respeito sobre o propósito da vida. Eu quero que em nome de Jesus você saia daqui melhor que você entrou, e que a começar por mim nós possamos ser impactados com essa palavra. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado por tudo que o Senhor está fazendo até aqui. Obrigado porque o Senhor é Deus. E nós sabemos que, Pai, nada vai envergonhar a nossa cidade, a nossa nação. Nós pedimos perdão, Deus, pelo erro cometido por alguns, que acaba levando toda uma geração, toda uma cidade, como testemunha disso que foi feito. Que em nome de Jesus, hoje, Pai, com a comemoração, e que o Corinthians é campeão também agora há pouco, não haja nem mais um acidente, ninguém mais morra, nenhuma briga, nenhum incidente, mas que a paz reine em nome de Jesus nessa cidade. Que as pessoas saibam comemorar, saibam festejar, saibam se comportar bem diante dos fatos, e que em nome de Jesus, aquilo que hoje temos sido abençoado pela prefeitura ou qualquer outro órgão, possamos aproveitar bem esses recursos que nos é dado, e que não possamos deixar essa imagem. Poderia estar escrito outra coisa ali, que a virada cultural foi boa, que pessoas ficaram alegres, felizes, mas, Pai, a notícia que vem é que é morte, 28 pessoas feridas, as delegacias estão cheias de tantas ocorrências que existiram. Perdão, Senhor, por tudo isso que está acontecendo. Nós estamos aqui para declarar paz. E nós vamos ser aqueles que vão levar também a paz, que excede todo entendimento, que é o Senhor, Jesus, na vida das pessoas. Nessa noite, também, fala conosco, mexe com as nossas emoções, fala, Pai, exatamente aquilo que precisamos ouvir da parte do Senhor, e que em nome de Jesus, a começar por mim, todos nós saímos aqui melhores do que nós entramos. Essa é a nossa oração, com convicção de que o Senhor separou essa noite para nós, especificamente para nós. Que nada nem ninguém atrapalhe a obra do Senhor nesse lugar. E que em nome de Jesus, Pai, ao final dessa celebração, possamos todos nos alegrar por aquilo que o Senhor fez. Essa é a nossa oração, Deus, convictos de que o Senhor vai cumprir o teu propósito mais uma vez em nome de Jesus. Amém. O tema dessa mensagem, então, para encerrar essa série de 7, é a razão de tudo. A razão de tudo. O tema dessa série é uma pergunta: qual o sentido da vida? E nós vamos então encerrar hoje falando que a razão de tudo é Ele. Ele quem? O nosso Deus, o Senhor Jesus. Quando nós falamos as 6 outras mensagens sobre nós, falamos do que nós viemos fazer aqui, de que nós não somos um acidente, nós nascemos para cumprir um propósito, nós nascemos para ir ao encontro de algo, tem algo nessa terra para ser feito. Não é possível que eu nasci, vou viver a vida toda, vou morrer sem saber o que eu vim aqui fazer, enfim. A vida não é só acordar pela manhã, arrumar, ir para o trabalho, casar, ter filhos, e trabalhar de novo, e escovar o dente, e comer, e trabalhar de novo, e namorar um pouquinho a esposa, e trabalhar de novo, e viver só assim, viajar nas férias, e cuidar dos filhos. Não! Tem algo muito maior do que isso. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. A razão de tudo é Ele. Versículo aqui de Romanos 11, 36 diz o seguinte:
pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Pois dele, por ele e para ele. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Existe uma palavra que nós vamos falar muito nessa noite. Fala comigo assim, glória. Essa palavra, Deus disse na palavra dele que ele não compartilharia com ninguém. Deus, por exemplo, nos ama muito e ele quer que nós compartilhemos o amor dele com outras pessoas. Amém? A vida, como eu falei de manhã hoje, não é um ping-pong, não é só toma lá da cá, não é só reação. Você tem que abraçar, amar, independente se os outros também te amam ou não. E Deus tem nos amado, Deus tem dado muito mais do que nós precisamos, e tudo isso nós temos que partilhar com as pessoas. Deus tem dado a fé para o nosso coração, essa fé também tem que ser partilhada. E tantas outras coisas que Ele tem nos dado. Mas a glória dEle, Ele dá para nós, para que nós possamos assenti-la, mas a glória dEle, Ele não compartilha com ninguém. O texto é bem claro, diz assim, é dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Tudo que você vai fazer na sua vida tem um link com a glória de Deus. Você tem que viver, por exemplo, o asfalto da sua vida tem que ser a glória de Deus. Você tem que andar sob ela, você tem que estar o tempo todo rodeado dela. Quando falta a glória, falta o que você mais precisa para você. A glória de Deus é aquilo que veio para, por exemplo, nos trazer vida. Em Gênesis 2, versículo 7, a Bíblia diz que Deus soprou sobre nós a vida, soprou sobre nós a glória dele. A essência, a raiz da palavra diz exatamente isso, que ele soprou sobre nós a sua própria glória. Essa glória que ele deu a nós é vamos dizer assim, o combustível da nossa vida. Quando falta a glória, falta tudo. A Bíblia diz, por isso, por esse princípio, onde falta a glória, falta tudo, que a terra, a Bíblia diz em Isaías, está toda cheia da glória de Deus. Se não fosse a glória de Deus na terra, a gente já estava longe daqui há muito tempo. A glória de Deus é que sustenta. Pense em algumas colunas, alicerces que sustentam uma base muito forte. Essas colunas, você poderia nessa noite dar o nome de glória de Deus. É a glória de Deus que sustenta tudo que hoje acontece à nossa volta. Por que ainda não acabou tudo isso aqui? Hoje que nós estamos lendo aqui, essas 2 mortes, 28 presos, feridos, e as delegacias todas cheias de ocorrências da virada cultural, não é nada, gente. Hoje, não sei se você viu também, morreu mais uma pessoa daquela noite na Boate Kiss. Ela estava internada até hoje, e aí os diagnósticos foram piorando, e hoje essa pessoa veio a falecer, e no velório estava todo mundo lá de novo chorando por aquele ocorrido que o Brasil já esqueceu. Não se fala mais da Boate Kiss, ninguém mais comenta em jornal nenhum, mas é uma coisa que ainda está tendo repercussão. Ainda tem gente morrendo por aquilo que aconteceu. E tantas outras coisas muito tristes que acontecem. Hoje em dia não é nada estranho você ver um pai abusando de um filho, um pai largando um filho no rio, um filho matando seu pai, e assim por diante, muitas coisas tristes vêm acontecendo. E Jesus só não voltou à terra ainda e permitiu que eu e você estivéssemos aqui, porque há um princípio que ele mesmo disse e formou, que enquanto todos nós não conhecemos a glória dele, ele não volta não. Você está aqui nessa noite para conhecer a glória de Deus. Você pode ter provado de muitas coisas, talvez se você for corintiano, você está muito feliz hoje. Eu não estou tão feliz com você. Mas não há alegria maior, ou não há prazer de viver como alguém que vive com a glória de Deus. A glória de Deus é tudo que falta numa pessoa caso ela não a tenha. A glória de Deus é tudo que guia uma pessoa caso ela não seja guiada pela glória de Deus. A glória de Deus é tudo que eu e você, nessa noite, na essência do nosso ser, precisamos resgatar para nós. Você é alguém que deve caminhar com essa glória dentro de você. Caso isso não aconteça, ainda está faltando algo. Um outro versículo que eu quero ler nessa introdução também, em Efésios 1, versículo 11, diz o seguinte: conforme o plano daquele que fez todas as coisas
segundo o propósito da sua vontade. Aprenda uma coisa aqui nessa noite. Eu não sei se está preenchendo seu esboço aí. Tudo que você tem e vai ver, tudo na sua vida é para Deus. Tudo. Ele, de acordo com a vontade dele, declarou antes de você nascer, antes de você chegar a pisar nessa terra, que existia algo para você fazer baseado na glória que ele tem para derramar sobre você. É tão impressionante você ver pessoas que com muito potencial chegam a algum lugar, mas ao mesmo tempo não chegam a lugar nenhum. Algum lugar de status na carreira, tá, e aí? Algum lugar de status na sociedade, tá, e aí? Mas dentro do plano original de Deus, a pessoa está totalmente fora. Como se fosse um alvo, ela está totalmente fora daquilo que Deus planejou para que ela estivesse. Uma pessoa, quando ela vê, ou sente, ou recebe a glória de Deus, ela entende qual que é o lugar que ela está nesse ciclo, nesse alvo, e ela procura então o mais rápido possível se aproximar do propósito de vida que Deus declarou para ela. A Bíblia diz em Efésios 2, versículo 10, que nós somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Ele preparou antes para nós as praticarmos. A obra de Deus foi separada para nós antes. O apóstolo Luiz Hermínio diz o seguinte: mesmo que você tenha sido rejeitado no ventre da sua mãe, você foi desejado antes do ventre da sua mãe. Há algo que pode ter sido feito de forma negativa no ventre da sua mãe quando você estava lá, mas Deus sonhou com você antes mesmo do ventre. Antes mesmo de você ser pensado pelos seus pais, Deus já tinha declarado até um propósito para a sua vida. Pensa que coisa doida, gente. Você não sabe nem que você vai nascer ainda, nem seus pais. Mas Deus já conhece tudo que Ele tem para você. Quando Deus criava o mundo, eu tenho certeza que Ele lembrou ou conseguiu ver todos os rostinhos que estão aqui nessa noite. E todos os outros que se estendem pela face dessa terra. Toda a criação, Deus deu ordem com o falar dele. A Bíblia diz, Deus disse, haja luz. Deus disse, haja os firmamentos da terra. E Ele foi dizendo para tudo que fosse feito. Quando chegou em mim e você, Ele não disse nada. Ele pegou suas próprias mãos e nos fez. A palavra de Deus diz que nós somos coroa da criação. Ele fez tudo. E para deixar mais bonita tudo, Ele fez nós. A Bíblia diz assim, isso é bom, 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 da parte da criação. E quando Ele chega em nós, Ele fala assim, o homem é muito bom. Diga a pessoa que está do seu lado dele, isso é muito bom. Isso é muito bom. Você é muito bom. O que é a glória de Deus se tratando dele? É a essência de sua natureza, é o peso de sua importância, o brilho do seu esplendor, a demonstração de sua natureza, o ambiente de sua presença. Essa é a glória de Deus. A glória de Deus foi revelada a alguns homens. Nós podemos citar aqui na Bíblia, através de Adão e Eva, por exemplo, no Jardim do Éden, foi revelada a Abrão no monte, a Moisés no deserto, no tabernáculo. Também a glória de Deus foi revelada a Daniel quando ele estava preso num lugar com umas companhias bem agradáveis, uns amigos leões, e os leões não fizeram nada com Daniel, e a glória de Deus estava ali, e por isso ele também não foi comido, devorado por aqueles leões. E a razão de tudo que nós fazemos é dar essa glória a Deus. Você ouve muito talvez isso aí, né? Glória a Deus. Quantos já ouviram isso? Mas eu quero te perguntar nessa noite, será que tudo que você faz na sua vida, por mais que você fale glória a Deus, será que você dá a mesma glória a Deus? Ou você em algum momento dá aquela batidinha no peito assim, nossa, eu sou o cara. Nossa, olha o que eu fiz. Quero que você preencha algumas coisas aí. Quando você dá glória a Deus em sua vida, número 1, quando você diz não ao seu ego. Quando você dá glória a Deus em sua vida, quando você diz não ao seu ego. O não ao nosso ego é exatamente isso. É contrariar aquilo que talvez o seu coração está dizendo que você fez.
o que você realizou. Para você ter uma noção, eu não quero deixar você triste não, mas eu e você não temos perdão nem para perdoar as pessoas. Poder, perdão. Nós não temos poder nem para perdoar as pessoas. Em nosso coração há uma resistência em romper, em amar a pessoa que nos fez mal. No nosso coração há uma resistência em dizer sim quando o outro diz não. E quando eu vivo baseado na glória de Deus, eu digo não ao meu ego. O que é o meu ego? O meu ego é o meu eu. O meu ego é quem eu sou de fato. O meu ego é a minha essência humana, carnal, pecadora. O meu ego é aquele que luta com Deus para que Ele seja sempre o vencedor. Ou quem conquista, quem faz, quem tem as melhores ideias. Você deve conhecer alguém assim. Dá até meio nojo de estar perto. Aquela pessoa que, de tanta soberba e ser altiva assim demais, ela não faz nada ao mesmo tempo, ela acha que ela faz tudo. O ego é alguma coisa que se você não controla, daqui a pouco ele é o seu Deus. O seu Deus. Imagina o seu Deus ser você mesmo. Não estão lascados, gente. Onde você pode se levar? É só você ver aonde você chegou até aqui. Aonde eu posso ir é mais ou menos onde eu cheguei até aqui. E o nosso ego, sem a glória de Deus, é o que nos trouxe até aqui. Preguei ontem uma mensagem sobre quebrar os mitos do preconceito. E eu preguei de um boné com um boné de aba reta, de bermuda, um tenão sem meia, porque eu mesmo quebrei um preconceito para mim. E na hora que eu cheguei, o povo já meio que estranhou. Essa era uma pregação para jovens com mais de 30 anos. Povo solteiro, povo que já está tudo triste porque não conseguiu arrumar alguém na vida. Povo que está lutando para criar identidade. Apesar de serem muito bem-sucedidos financeiramente, profissionalmente, emocionalmente, em relação à questão de vida, são muito mal resolvidos. E aí eu cheguei lá, o povo já olhando torto para mim, né? Eu falei assim, prazer, meu nome é MC Max. E o povo já entrou. Eu falei, aí o povo não respondeu bem, alguns deram uma risada. E eu disse, por que vocês têm preconceito contra o MC? E ali na hora já começou o assunto preconceito, quebrando os mitos do preconceito. E é impressionante como o preconceito, eu só tenho preconceito, falei isso ontem, queria chegar aqui, eu falei isso ontem para eles. Eu só tenho preconceito sobre aquilo que eu me acho superior. Porque quando eu me acho inferior, o nome muda, é inveja. Quando eu me acho inferior a algo e eu julgo alguém, acuso. Porque, por exemplo, como que é o preconceito hoje no nosso Brasil? Uma mulher bonita, naturalmente na nossa mente, ela é burra. Se você vê uma mulher de biquíni dançando em algum programa de auditório, você fala, essa mulher deve ser fútil, burra. Isso é preconceito. Se você vê alguém muito rico, você fala, esse cara é metido, mala, deve ser, conversar com ele deve ser a pior coisa do mundo. Ela é patricinha, olha o carro dela, olha o sapato rosa dela. Eu brinquei ontem com uma moda que está rolando entre as mulheres. Olha o sneakers dela. Aquele tênis que tem um salto dentro, assim, né? E assim vai rolando preconceito. Só que preconceito, ele está totalmente ligado ao meu ego aguçado. Porque eu olho para alguém e porque ele se veste diferente de mim, porque ele ouve uma música diferente da minha, porque ele é de uma tribo, digamos assim, diferente da que eu sou, eu acho ele alguma coisa que na verdade eu nem sei se é. Jesus, quando olhou para o ser humano, ele não olhou para isso aqui que nós vemos, o boné, o biquíni, um corpo escultural, alguém inteligente demais, rico demais. Jesus olha para a nossa essência. Por isso que preconceito tem que ser uma coisa que nós, como um todo, assim, pessoas normais, temos que tirar do nosso coração. Não quer dizer que uma pessoa, por ser bonita, rica, andar com um boné, ter barba grande, ter alguma coisa que represente alguma coisa que você pensa. Nós temos que quebrar isso em nós, porque isso aí vai destruindo a cada um de nós, ao ponto de, por exemplo, você parar o seu carro no semáforo e você vê uma pessoa se aproximando de você, já é tarde na noite, você fecha os vidros como se aquela pessoa fosse um ladrão. Quem disse para você que ela é um ladrão? É o seu ego. É o seu ego que tem a certeza de todas as coisas. E aí nós temos até argumento para dizer, não, mas é porque anda tão perigoso a cidade que eu tenho que me prevenir. Eu também concordo com você.
mas avalie se isso é prevenção ou preconceito. Porque o preconceito está totalmente ligado ao seu ego exacerbado, ao seu ego descontrolado. O ego, quando ele vai passar um nível do natural, ele começa a achar que todo mundo está abaixo dele. E aí qual que é o contrário? Quando eu me acho inferior, por exemplo, vamos ao exemplo da pessoa bonita também. Quando eu falo assim de alguém que de repente é o que eu quero ser, isso aí muda de preconceito para inveja. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas nós somos melhores administradores das coisas dos outros do que das nossas. Não sei se você já ouviu uma frase, mas eu vou dar um exemplo. As pessoas dizem assim: nossa, se eu ganhasse o que ele ganha, eu estava muito melhor que eu estou. Se eu tivesse o emprego que ele tem, se eu fosse casado, se. Ou seja, nós administramos o que o outro tem, mas o que nós temos mesmo a gente não dá conta de administrar. Ah, se eu fosse mais alta, ah, se eu fosse mais magra, é só entrar no esquema, filha. Dá para chegar lá. E nós vamos administrando melhor o do outro do que o nosso. Quantos já viram isso? Estou falando grego aqui ou não, gente? Não, né? Nós somos muito melhores administradores do outro do que o nosso. O ego é isso. O ego é eu não reconhecer meu erro. O ego é eu não reconhecer que eu preciso de cura. Nós temos um ministério na igreja chamado Celebrando a Recuperação. E ele ajuda exatamente no tratamento da alma. E é um ministério que você tem que falar. Falar suas necessidades, dificuldades, seus problemas, suas feridas. E ontem eu perguntei para os jovens lá: quantos aqui reconhecem assim, humildemente, que precisam de ajuda? 100% levantou a mão. Uns 2, 3 lá sempre tem, né? Mas 100% levantou a mão. Eu falei assim: quantos fazem o Celebrando a Recuperação? Os 15% levantou a mão. Aí eu falei assim: tá vendo? Você é preconceituoso. Porque você reconhece que você tem problema, mas você tem preconceito até de você mesmo. Porque talvez você fala assim: vou entrar numa sala de homens com distúrbio na área sexual. Eu até tenho problema, mas o que as meninas vão pensar de mim? Que eu sou um maníaco do parque, sai correndo, pegando todo mundo. Não é assim. E aí a pessoa se preocupa com o que o outro vai falar e esquece da ferida que precisa ser curada. Isso é preconceito contra você mesmo. E isso também tem tudo a ver com ego. Tem tudo a ver com orgulho. Tem tudo a ver com algo que não está refletindo a glória de Deus. Segundo, quando que você dá glória a Deus? Quando você diz não à idolatria. Idolatria, essa palavra que é tão mal explicada, é tudo que coloca Deus no centro, tudo que tira Deus no centro e coloca aquilo especificamente no centro. Idolatria não está ligada a uma religião, idolatria não está ligada a uma prática, idolatria está ligada a onde você coloca ou quem você coloca como seu Deus. A idolatria, por exemplo, pode ser o seu casamento. O seu casamento é onde você se apoia, é onde você confia toda a sua vida. A idolatria pode ser uma poupança que você tem. Conheço um amigo mais velho do que eu, e ele tinha um recurso muito alto guardado na poupança. E ele chegava a pensar assim: ó, tudo que aconteceu na minha vida de tristeza, de gravidade, eu tenho onde me recorrer. E isso é de maneira sábia, legal de se fazer. Mas ele tinha a sua vida como a bengala da sua vida, o apoio da sua vida era essa poupança. E ele chegou um dia a pensar assim: eu estou idolatrando o dinheiro que eu tenho. Porque tudo que eu penso que vai dar errado, ou eu já me viro o olho para lá. Eu não nem recorro a Deus nem nada. Eu já penso no dinheiro que está lá. E ele começou a ser controlado por esse dinheiro. E esse dinheiro começou a tirar o foco dele de Deus, ao ponto que ele começou a olhar só para o dinheiro e não estava mais olhando para o Senhor. Idolatria é tudo aquilo que tira, ou aquilo que tem que ser centralizado em Deus, a glória de Deus, e coloca algo no lugar. Quero ler um texto com você aqui, de Salmos 115, do 4 ao 9, que diz o seguinte: os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. E não emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles, os que o fazem, e todos os que neles confiam. Confie no Senhor, ó Israel. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Não sei se você percebeu, mas esse texto tem algo muito forte de princípio para nós. Quando eu idolatro algo que não é Deus, eu me torno igual a ele. O texto fala que o ídolo, ou
a escultura, ou o que for. Ele tem boca, mas não fala, olho, mas não vê, nariz, mas não cheira, ouvido, mas não ouve. Algumas pessoas, às vezes, por nós estarmos o tempo todo lidando com gente, as pessoas falam, não consigo ouvir a voz de Deus. Talvez porque o seu foco esteve durante tanto tempo em uma coisa ou uma pessoa que não era ele, e você se tornou igual, semelhante a, porque a Bíblia diz isso. Não sou eu que estou dizendo, é a própria palavra de Deus. O salmista aqui é muito feliz na sua colocação, que o idólatra ele se torna igual à idolatria, o objeto de idolatria, se torna igual a ele. Com dinheiro ouve, fala, cheira, gente, sim ou não? Não. Quando você idolatra, seja o que for na sua vida, qualquer tipo de idolatria, você se torna igualzinho a ela. Terceiro, quando você dá glória a Deus, quando você diz não ao ocultismo. Você viu que as portas estão abertas, as luzes estão acesas, você pôde vir com a sua família, não teve problema nenhum, né? Ninguém fez revista quando você entrou, eu espero que não. Não é uma ordem que isso nós damos para os nossos voluntários. Ocultismo é tudo que está ligado àquilo que eu não posso saber por completo, o que se trata. Morava numa cidade rodeada por lojas maçônicas. E eu não conheço a fundo, afinal não é conhecido o trabalho que eles fazem lá. Mais uma vez me convidaram para estar lá. Não sei que você é pastor, tal, mas vai lá na nossa loja. Tal. Eu falei, então eu vou levar minha família. Não, só pode ir você. Eu falei, já começou mal, cara, eu só ando com a minha esposa. Eu tenho que levar minha família. Não, é que lá eu encontro assim, só de homens. Eu falei, mas é uma ministração para homem? Não, vale para todo mundo, mas só pode entrar homem. Mas eu vou chamar meus amigos. Não, só pode ir você. Eu que estou te convidando. Eu falei, então já começou a ficar muito fechado. Mas a minha pergunta, na verdade, foi só para saber o que eu já sabia. Eu não iria, provavelmente, nesse encontro. Mas tudo que tem muita regra, não pode levar assim, não pode ser assim, tem que chegar com tal roupa, é meio secreto. Essas coisas, gente, não tem nada ligado com Deus. Deus é um Deus que faz tudo às claras. Deus reganha a porta e fala, quem quiser ver pode entrar. Jesus, por exemplo, tudo que ele fez foi tudo para todo mundo ver. Jesus nunca falou, eu vou te curar, mas vamos nós dois para uma salinha aqui. Ô discípulos, esperem aí fora que eu tenho que fazer um negócio, vocês não podem ver. Tudo que Deus fez foi a olho nu, para que todos pudessem ver e testemunhar da glória que Ele mesmo tem para revelar. Até porque a glória de Deus não se limita ou não consegue estar num ambiente fechado. A glória de Deus ela se expande, ela irradia, ela consegue alcançar lugares inimagináveis. Agora, tudo ligado ao ocultismo, que é muito cheio de regras, muito cheio de estratégia, não pode isso, não pode aquilo, isso não atrai a glória de Deus. O texto aqui de Atos 19 diz o seguinte, grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente, calculado o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Isso aqui trazendo para os valores de hoje, não assuste o valor, mas sabe quanto seria isso aqui hoje? 3 milhões. Imagina o povo que tinha acabado de sentir o impacto da glória de Deus. O texto diz que foi automaticamente, eles correram nas casas, trouxeram os livros e jogaram lá para ser queimados. O que eu quero dizer com tudo isso aqui também é o seguinte, tome cuidado com o que os seus filhos andam lendo. Nem toda literatura de filme da Disney ou qualquer outro filme é viável para a mente dele ou dela. Pense se nesses negócios de feiticeira, lua nova e afins, se tem algumas coisas que estão agregando valor e edificando a vida dos seus filhos. Você, como pai de um menor, deve muito bem avaliar o que ele está fazendo, lendo, o que ele está vendo na internet. Não é controle demais, por exemplo, você dar uma olhada no histórico do seu filho no computador para saber o que ele está vendo, o que ele está assistindo, o que ele está lendo. Procure sempre saber os livros da escola, o que a escola está colocando dentro da sua casa. Nem tudo é cultura e literatura. Tem muita coisa que é como essas pessoas fizeram, devem ser queimadas. Não é religiosidade da nossa parte, só que é um alerta que estou trazendo para você, sabendo das consequências que trazem. Certas vezes, nós temos uma série de mensagens que em breve vamos pregar aqui também, sobre cobertura espiritual nas casas. Nós temos uma mensagem exatamente sobre ponto de apoio. Tudo que tem na sua casa que não está ligado ao coração de Deus, e aquilo é um ponto de apoio para a ação de Satanás mesmo, na sua vida, na sua família. E nesse tempo de série de mensagem,
acontece muita coisa e as pessoas então vão pedindo ajuda, apoio, para que nós possamos ajudá-las e orientá-las a respeito de um monte de coisa. E ano passado eu fui visitar a casa de não sei em quanto de gente que eu fui. Muita gente. E pessoas que o filho não dormia à noite, muitas noites. Pessoas que filhos tinham um sonho, pesadelo. O outro que ia correndo para o quarto da mãe falando que viu um bicho na cortina. O outro que tinha problema na escola e sempre foi muito bem. Do nada, assim, caiu muito o nível de ensino, estudo e etc. Sempre nós achávamos uma raiz material, algo físico, que era preciso ser retirado da casa, feita uma oração de renúncia àquilo, para que então voltasse a se estabelecer a paz naquele lugar. Nós vimos, por exemplo, brinquedos de crianças, às vezes, que agrediam a mente da criança durante o dia, programas de televisão, desenhos que as crianças assistiam, e aquilo ali, por ficar na mente da criança, e a criança ela já vive o fantástico mundo de Bob, ela fantasiava tanto aquele desenho, que à noite ela sonhava com monstrinhos, bichos, e eles citavam para nós assim, tio, o bicho da minha cortina, desenho assim na cortina. Por exemplo, eu fui numa casa que tinha um desenho na cortina da Arca de Noé, e a criança falava que os bichos saíam de madrugada e se transformavam em monstros e iam para a cama dela. E ela acuada, gritava, o pai chegava lá, não via nada porque não era físico, o mundo físico, era no plano espiritual que estava acontecendo algo. E por causa dessa estratégia que Satanás usa de alcançar nossos filhos e acaba tirando a paz de toda a família, nós fomos arrancando então algumas coisas do dia a dia da criança, desenho, um livro que lê, tudo ligado ao ocultismo. Hoje em dia é muito normal. Eu estava num restaurante almoçando esses dias e o pai e uma filha atrás. E a filha lendo assim, A Minha Amiga Sombra, o nome do livro. E aí o pai conversando depois na mesa, era um livro que na verdade foi dado na escola para a menina ler. Vou chutar alto, a menina devia ter uns 9 anos. A Minha Amiga Sombra. Com certeza essa menina já tem essa amiga sombra como amiga mesmo. É só dar uma olhadinha no livro, umas 3 páginas que você lê, ele fala exatamente isso. Que era a história de uma menina que andava e conversava com a sua sombra. E essa sombra, na verdade, vinha à noite em forma de outras coisas. E aí, não vou te abuçar a ler o livro não, porque tem nada de bom lá. Só se seu filho tiver com o coelho na mão, tira. Só te dou esse conselho. Terceiro foi esse. O quarto, quando você dá glória a Deus, quando você diz não ao esoterismo. Quero ser bem breve nesse ponto. Só dizendo o seguinte, você que gosta de horóscopo, por exemplo, que é uma coisa que a galerinha gosta de entrar na internet, né? Eu sou ascendente de touro, e eu sou não sei o que de câncer, e o sagitário que tal. Eu penso o seguinte, se horóscopo fosse uma verdade, existiriam 12 tipos de pessoas no mundo. E se horóscopo fosse tão verdade ainda, em tudo, o que dissesse ia bater com você. E se nós conversarmos 5 minutos, você me deixar falar um pouquinho da sua vida, eu vou acertar em alguma coisa você vive. Não porque Deus vai me revelar algo, porque é uma coisa natural, gente. Se eu falo 10 virtudes e 10 defeitos, e 10 qualidades de pessoas que você gosta, uma ou outra eu acerto. Só que o nosso coração é tão inclinado para essas coisas, o canceriano é calmo, é tranquilo, às vezes fica impaciente. Gente, mas todo mundo é assim. Todo mundo se acha assim. Não, eu sou calmo, que isso? Sou nervoso, não. Às vezes só que eu fico um pouco nervoso. E aí, uma hora ou outra bate. Eu penso que se um horóscopo fosse realidade, é exatamente isso. Existiriam 12 tipos de pessoas no mundo, mais ninguém. Você conhece mais de 12 tipos de pessoas? Eu conheço milhares, gente. É um mais esquisito que o outro, e eu sou mais esquisito que todos eles, eu acho, às vezes. É só gente doida que tem. Olha para a pessoa do seu lado para você ver aí. É um tanto quanto esquisito. Eu digo que não existem pessoas feias, existem pessoas exóticas. São umas diferentes das outras. Mas é cada esquisitice, né? Eu não sei você, mas todo mundo tem uma esquisitice. Qual que é a sua esquisitice? Pensa aí um pouquinho, não precisa falar, não. Todo mundo tem uma esquisitice. Todo mundo tem algum comportamento que... eu só como desse jeito. Eu só tomo banho se tiver isso aqui. Eu só ando em casa de meia. Sei lá, a esquisitice que é a sua. Tem coisa que... Eu tinha um amigo que gostava de assistir televisão no mudo. Olha isso. Eu nunca entendi. E nem o close cap tinha ligado. Era no mudo mesmo. Falei, você quer, sei lá, ser professor de Libras? Ou quer ler o lábio do povo? Não sei o que você quer, mas... Era a esquisitice dele.
Tem tantas outras, né? Quando você dá glória a Deus, número 5, quando você diz sim a Cristo. Quando você diz sim a Cristo. Mateus 11, 28, um texto lindo, Jesus diz o seguinte: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Talvez você não perceba, mas você está cansado. Talvez cansado de tentar do seu jeito, talvez cansado de insistir e continua errando na mesma situação, cansado talvez de tentar fazer algo dentro do seu casamento e nunca dá certo, cansado da vida talvez que você leva, que não tem sucesso se você for analisar a fundo em nenhuma área. Há muito tempo você é preso com dívidas financeiras, você é preso com uma amargura no seu coração porque não conseguiu perdoar tal pessoa, você é preso pelo seu passado, que vira e mexe vem e dá as caras para você, dizendo, você fez aquilo tantos anos atrás, você não é perdoado, você não é perdoada, a sua vida sempre vai ter resquícios dessa atitude que você tomou há anos atrás. Talvez você está cansado de caminhar sozinho, tentando, talvez você está cansado de não ter amigos, pessoas que você pode abrir seu coração, partilhar algo. Eu acho que uma das maiores necessidades do homem e da mulher é não ter amigo e amiga. Porque existem coisas, por exemplo, que nós preferimos, em primeira instância, dizer para um amigo do que até mesmo para o marido ou para a esposa. Naquele momento é mais viável, é melhor, ele vai te compreender mais. Ou naquele momento é a pessoa que você tem ao seu lado, a esposa ou o marido não está ali presente. Viver sem amizade cansa. Porque ninguém aguenta ficar a vida toda carregando algo dentro de si. Uma hora tem que sair para fora. E às vezes nós acabamos que, pela necessidade, falamos para a pessoa errada. Eu tenho visto muitos casais que patinam e continuam vivendo uma vida que, assim, eles mesmos sabem, de totalmente insatisfação. Casais que nunca foram ou são bem-sucedidos na vida sexual. Casais que não conseguem discutir relação porque com 5 minutos de conversa se instala uma briga e nem um problema, nem aquele mais simples aos mais graves são resolvidos. Tudo isso cansa. Situações que acontecem na família e nós não conseguimos suportar sozinhos, e aí com medo de ferir um ou outro. Às vezes é a mãe e a esposa, e aí se eu favorecer aqui eu firo lá, se eu favorecer lá eu firo aqui, e aquela insatisfação ao mesmo tempo com a situação, e ficamos desconfortáveis. Isso cansa. Às vezes pessoas entram na sua vida, parece que só para arrebentar suas emoções, destruir sua vida. Ao mesmo tempo Deus envia outras para trazer paz, cura. E através dessas outras, eu quero dizer, foi por isso que você está aqui nessa noite. Não tem nada melhor do que dizer sim para Cristo. Estava conversando com um casal, depois que eu fiz um casamento, alguns dias atrás, e um casal dizia para mim, pastor, quando o senhor falava de casamento, gente, eu não falei nada assim, em relação a esse assunto que nós estamos falando aqui. Falei do tratar da família, do casamento, estava pregando para o casal, no casamento deles. E acabou o casamento, eles vieram falar comigo, posteriormente nós viemos a conversar. E na conversa eles diziam para mim, nós estamos tentando há anos resolver desde as menores situações às maiores. E nós percebemos com a mensagem que enquanto nós não colocarmos Jesus no centro da nossa vida, não vai dar certo. E eles mesmos fizeram uma comparação que eu gostei muito e tenho utilizado. Eles disseram, pastor, eu estou aqui, Daniel e Milena, eu estou aqui e ela está aqui. Daniel e Milena. Tudo que flui da Milena para o Daniel eu não entendo muito bem e eu devolvo pior ainda. E aí fica aquele negócio e acaba sempre do mesmo jeito. Nós vamos colocar Jesus como filtro das nossas conversas. E eles disseram, o casamento foi num domingo, eu falei com eles na quarta. Eles falaram, pastor, nós temos feito 3 dias essa prática. Mudou nosso casamento. Casamento de 8 anos. Em 3 dias, eles estavam sentindo transformação. Por quê? As conversas já não eram mais com acusação. Você fez isso. As conversas eram assim, o que eu posso fazer para melhorar? E tudo isso, porque eles chegaram e disseram um para o outro assim, nós precisamos dizer sim para Jesus no nosso casamento. Foi Ele quem uniu a nós dois e nós, na verdade, nunca contamos com a ajuda dele no nosso casamento. Nós convidamos Deus para nos abençoar no nosso casamento, mas depois disso nós nunca mais falamos com Ele. Nós dizemos sim, Jesus, nós queremos tua bênção,
mas a bênção veio por um dia, para nunca mais nós nem lembramos do que nós ouvimos naquele dia, ou nem demos continuidade no discipulado, digamos assim, baseado na palavra de Deus. E eu estava sábado retrasado pregando para os casais e estava lá, Milena e o Daniel, sentadinho lá. Eu falei, e aí, guerreiro, como você está? Eu falei, pastor, vivendo os melhores dias da minha vida. Porque hoje Jesus é um filtro, que tudo que eu penso em falar, na hora que ela fala um jeito para mim, eu já seguro, filtro aquela palavra, não preciso ser assim, eu vou falar outra coisa. Eu vou agir de uma forma, eu estou na rua, eu penso em alguma coisa, na hora minha mente muda, Jesus me incomoda, eu falo, não quero isso, eu vou para cá. E eu falei, você caminhava como antes. Ele falava, cara, eu caminhava tenso, cansado. Hoje eu caminho mais em paz, eu acordo melhor, durmo melhor. Eu falei, isso, cara, porque Jesus, ele descansa a nossa alma. Sabe o que está mal resolvido em você? É você mesmo. Você tem que se encontrar. Quando nós nos encontramos, resolve tudo. O problema, na verdade, não é o seu casamento, não é o seu marido, não é a sua esposa, não são os seus filhos, nem seu trabalho. O problema é você. Jesus, a palavra diz que ele é o príncipe da paz. Imagine o príncipe da paz reinando dentro de você. Não tem como a sua vida continuar do mesmo jeito. Eu fico pasmo às vezes com pessoas que semana após semana têm ouvido algo desse tipo ou tentado caminhar com o Senhor dessa forma. Mas essa paz não consegue reinar. Quando Jesus entra na vida de alguém, a coisa mais natural de se acontecer é a paz. Uma pessoa com Jesus, por exemplo, ela tem a tendência de falar menos e ouvir mais. Uma pessoa com Jesus, ela tem a tendência de se colocar na posição de servir muito mais do que ser servido. A pessoa que vive com Jesus, ela começa a avaliar todas as questões antes mesmo de dizer sim, não, ou tentar tomar qualquer outra decisão. Você dá a glória para Deus quando você diz sim, Jesus. Eu reconheço que sem o Senhor é um desafio a vida. Viver hoje em dia é um desafio. Estava conversando com a minha esposa essa semana, eu disse para ela, se nós temos visto tudo que nós temos visto, o que a Laurinha não vai ver? De todos os aspectos. Tecnologia, o avanço. Tem empresas que têm projetado, por exemplo, que daqui a 20 anos não terá mais funcionários. Serão só robôs. O tempo todo as coisas mudam. Mas dentro de nós algo tem que mudar também. Não somente aquilo que está à nossa volta. A tendência é que as notícias que nós lemos como essa agora só piorem. Nós oramos para que não. Mas é uma tendência. Que as notícias, com o tempo, venham a avançar cada vez mais em gravidade negativa. Você dá glória para Deus quando você reconhece que você precisa dele. Sexto, você dá glória para Deus quando você diz sim a viver com Cristo, não simplesmente dizer sim a Cristo, mas sim para viver com Ele. Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim, e a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que se entregou, que me amou e se entregou por mim. O apóstolo Paulo chega num nível de dizer assim, já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Imagina você agora em cima de uma prancha de surf, por mais que você nunca tenha subido nenhuma, imagine-se. Imaginar é legal, porque você não precisa de nada para imaginar, só imaginar. Imagina, você está pisando numa prancha de surf. Alguns já estão na adrenalina aí, porque devem ter vontade. Mas viver com Jesus é como se você estivesse sobre algo, que independente do que está abaixo, acima, das ondas que vêm, a turbulência, imagina que você é um Kelly Slater, assim, você está bem no negócio, você dá conta de fazer os loops, os negócios tudo ali, que eu não sei os nomes. Mas viver em Cristo, como diz o texto, Paulo diz, não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. É como se você estivesse sob algo, mas esse algo que te controla. É impressionante, eu não consigo explicar isso para você, não temos talvez inteligência suficiente para explicar o que acontece dentro da gente. Mas algo aconteceu que foi Jesus que fez.
Ele entra em nós e aquilo que antes para você era tão anormal, começa a ser normal. Com 9 anos de idade, sofri um abuso sexual. E todas as vezes que isso me vinha à mente, eu sentia nojo de mim mesmo e ao mesmo tempo raiva das pessoas que tinham feito isso comigo. Quando Jesus Cristo entrou no meu coração, eu consegui olhar para aquelas pessoas como alguém igual eu, com defeitos, com problemas e que precisava de Jesus como eu precisava. E aquele ódio que eu sentia de mim foi trocado por um amor. E eu olhava para o céu e dizia assim, não é possível, Senhor, que o Senhor me ama, mesmo eu tendo passado por tudo isso. E eu demorei um tempo ainda a compreender aquele amor, passei por outras situações da minha vida que me causaram amargura em relação a algumas pessoas, e quando Jesus viveu em mim, isso também demorou um ciclo. Foi tão natural olhar para aquelas pessoas e dizer, Senhor, eu consigo hoje perdoar essas pessoas. E a resposta era uma só, filho, você consegue perdoar porque eu vivo em você. Você já não governa nem suas próprias atitudes, sou eu que governo, sou eu que cuido. Se você, por exemplo, não conseguiu romper no nível de perdoar alguém que te fez muito mal, quer dizer que talvez completamente Jesus não viva totalmente em você. Deixar Cristo viver em mim é, por exemplo, dizer não aos seus sonhos e querer viver os sonhos dele, que eu tenho certeza e falo com convicção, são muito maiores do que os seus. Jesus nunca vai te dar o que você não precisa. Jesus não desperdiça nada daquilo que ele faz. Se você passou o que você passou até aqui, foi permissão dele. E eu posso dizer com propriedade isso. Você precisava passar por isso. Você vai encontrar pessoas na sua trajetória de vida, na rota que você escolheu para caminhar, que elas precisam ouvir o que você passou até aqui, para que a vida delas possa ser impactada pela sua. Imagina se o mundo inteiro decidisse fazer medicina. Imagina o mundo inteiro de engenheiro. Imagina o mundo inteiro com uma função só. Agora imagina, fiz essa comparação boba, mas agora imagina o seguinte, se todos nós tivéssemos a mesma experiência de vida, o que eu poderia agregar em você e o que você poderia agregar para mim? Nada. Porque eu só teria o mesmo que você já tem. A diversidade do que Deus faz e permite acontecer conosco é exatamente isso. Eu tenho certeza que eu tenho algo para aprender com você. E eu tenho certeza que tem algo que eu sei que eu posso também te ensinar, independente da sua idade. Você é alguém com potencial suficiente para ensinar outra pessoa. E você é alguém que com certeza precisa aprender algo com alguém. Por quê? Porque quando Cristo vive em nós, algo que nós não enxergávamos é revelado. Por exemplo, o quão dependentes dele nós somos. Numa linguagem mais contemporânea, maximizada aqui, o quão podre nós somos. Quem você é quando ninguém está vendo? Quem você é no seu quarto quando tudo está em silêncio e ali é só você e Deus? O que passa pela sua mente quando você está andando pela rua, mesmo sendo casado, tendo seus filhos, por onde sua mente vagueia? Quando você vê algo em cima da mesa que não é seu, e você passa e o desejo de pegar, ou quando alguém do sexo oposto passa na sua frente, você sente uma atração, e ali sua esposa ou marido não está vendo, e ali você pode olhar à vontade, digamos assim, porque afinal, ninguém está vendo o que está acontecendo. Quando Cristo vive em nós, Ele começa a ver tudo que nós vemos, fazer tudo que nós fazemos. E Jesus não pede licença para sair no momento do nosso pecado, Ele permanece em nós. Pensa que você vive, se você estivesse vivendo agora num Big Brother da vida. Todo lugar que você vai tem câmera. Todo lugar que você vai as pessoas veem. E a gente, será que você nos autorizaria a colocar esse DVD aqui para passar agora?
Então, alguns já estão tremendo assim. Nem tudo que nós fazemos ou pensamos é de alta qualidade, né? Quando Jesus vive em nós, independente de ver tudo isso, Ele nos aceita. Jesus certa vez teve um encontro com uma prostituta que tinha saído com muitos homens. E naquele texto ele trata com várias pessoas, em específico com a mulher e em específico com a multidão de homens. O contexto desse texto, a essência da palavra, Jesus chega para a mulher, se aproxima dela com amor, e logo aquela galera toda começa a dizer: o decreto ou a lei de Moisés diz que se uma mulher for pega em adultério, ela tem que ser apedrejada. E aí, Messias? E aí, Jesus? O que você vai fazer agora? E Jesus fica, talvez para as pessoas, numa sinuca de bico, como se diz aí, né? Ele fica preso ali. Para as pessoas isso. Ele tranquilamente começa a desenhar no chão. Daqui a pouco ele levanta, olha para aquela mulher e diz: alguém te condena, filha? Ele falou: não, ninguém me condena. Ele fala: então vai, não peques mais. Essa é a parte que Jesus tratou com a mulher. Ele a aceitou independente do que ela tinha feito. Mesmo ela vendo nela sujeira, mesmo ela vendo nela deficiência, Jesus disse: eu te aceito, eu não te condeno, eu não te acuso, eu te amo. Agora vamos para o outro ponto. Jesus, no texto, olha para aqueles homens todos e diz assim: se ninguém aqui tem pecado, pode começar a tirar a pedra na mulher. E o texto diz que eles começam a soltar as pedras das costas e sair. Aquela mulher era o quê, gente? Falei, aquela mulher era o quê? Uma prostituta, adúltera. Uma mulher que saía contra os homens casados, bem resolvidos, digamos assim. Quando Jesus olhou para aqueles homens e disse: se alguém não tem pecado, ele na verdade estava dizendo para eles assim: se nenhum de vocês saiu com ela, vocês podem jogar a primeira pedra. E ele vai para o desenho dele. Porque aqueles homens, na verdade, que acusavam aquela mulher, um dia já estiveram com ela ou desejavam estar com ela. Nós estamos falando de um texto que era dentro de uma vila, um ambiente muito pequeno. E a essência do texto diz exatamente isso. Jesus diz assim: quem não tem pecado, em específico, com ela, pode atirar a primeira pedra. Na verdade, os pecadores, igual a mulher, estavam com a pedra na mão. Na verdade, eles poderiam fazer isso aqui, soltar sobre eles mesmos. Mas a Bíblia mesmo nos orientou o seguinte: nós olhamos às vezes um cisco no olho de uma pessoa e não vemos que está nascendo uma árvore de eucalipto no nosso. Jesus diz: vocês olham para o cisco que está no olho do irmão lá, mas você não olha para uma árvore, um galho que está crescendo no seu olho. O que eles faziam era o que exatamente ela tinha feito. O que eles estavam acusando ela era exatamente o pecado deles. Mas eles não viviam em Jesus. Fique sabendo algo. Quando Jesus vive em você, Ele expõe as suas dificuldades para você mesmo e não para as pessoas. Jesus, como se fizesse um raio-x nosso e desse o resultado da nossa mão. Filho, está aqui, como você é por dentro. É impressionante que o primeiro contato com Jesus começa a saltar nos nossos olhos quem nós somos. Nessa noite, foque em pensar em quem você é, e no que você precisa, no que você necessita, no que você depende, o quanto que você renuncia ou não para ter mais dele ou qualquer outra coisa do tipo. E sétimo e último, quando você dá glória a Deus, quando você diz sim à fé, quando você diz sim à fé. Quantos têm fé aqui? Amém? Todo mundo tem fé. O problema do mundo não é falta de fé. Fé a gente tem de sobra. O problema do mundo é a fé na pessoa errada. Ou na coisa errada. Estava vendo esses dias um programa de televisão e o rapaz lá entrava na History Channel. O rapaz entrava num centro de candomblé e
o Pai Toninho, que era o nome lá do líder do Candomblé. O Pai Toninho é um artista, gente. Não tem nada de espírito lá, não. O Pai Toninho começava a dançar, não sei o quê. Daqui a pouco ele falava que tinha não sei quem com ele lá, o Pedra Preta, sei lá quem que era lá. Sei lá que negócio lá. E aí voltava com um negócio de pajé, assim, um negócio esquisito, uma roupa diferente. Se Deus precisasse fazer toda essa parafernália assim para se apresentar para você, nós estávamos lascados, gente. Imagina Jesus vindo de um jeitinho que um e o outro gosta ou quer, para todo mundo, assim, esse aqui gosta mais de sertanejo, então eu vou vir meio com fivela, assim, sei lá, né? O que Deus quer mostrar para mim e para você é que Ele é um só para todos. E na verdade todos para Ele são um só. Quando Deus olha para a terra, Ele vê um tipo de pessoa só. As pessoas que Ele criou. A diferença é que Ele olha para a terra e vê pessoas que têm fé nele e pessoas que não têm fé nele. E Deus, Ele é como um imã, Ele quer nos atrair para Ele. O texto que está nesse ponto diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando nós temos fé, pura e simplesmente, talvez as coisas não resolvam tão assim, não. Agora, quando nós temos fé nele, o texto vem a ter sentido para nós. Que sem essa fé é impossível agradar a Deus. Por que esse ponto diz que como que eu dou glória a Deus é quando eu digo sim para a fé? Porque Deus só me criou e te criou para conhecer Ele. A Bíblia diz em Gênesis que nós somos criaturas de Deus. Nós somos criados por Deus e tudo que é criado se torna criatura. Hoje em dia, nós somos a geração que lê, por exemplo, um manual de um micro-ondas novo, um manual de uma televisão nova, mas não lemos o manual da nossa vida, o manual do nosso Criador. Uma empresa X fez um aparelho eletrônico e nós lemos um manual daquela empresa a respeito daquele aparelho, mas não lemos o manual da nossa vida, porque o nosso Criador quem fez. A Bíblia é um manual de quem nós somos. A Bíblia é um livro de Deus falando quem nós somos, sem Ele e com Ele. Ela nos mostra esses dois paralelos. Onde nós chegaremos sem Ele, onde nós chegaremos com Ele. Como é o amor dele por nós e como é o amor dele por nós se nós não reconhecemos esse amor. E por aí vai. E a mesma Bíblia diz que esse status de criatura, ele se transforma em filiação quando nós assumimos que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Quando eu digo sim para a fé em Jesus, eu estou dizendo sim, porque a Bíblia diz que aquele que conhece o Filho, conhece o Pai. Jesus é uma ponte de acesso ao Pai. Jesus é alguém que nos leva até o Pai. A Bíblia diz, se eu digo que conheço o Pai, mas não conheço o Filho, eu na verdade não conheço o Pai. O Pai é apresentado para mim depois. Quando você foi namorar sua esposa, você conheceu ela e depois ela te levou para conhecer o seu sogro. Foi assim? Vamos conhecer meu pai, conhecer minha mãe. Quando você conhece o filho te leva para conhecer o pai. Quando você conhece a Jesus, Jesus te leva e fala, agora você pode conhecer o nosso Pai. Tem muitas pessoas que dizem, eu conheço a Deus, eu conheço a Deus, eu conheço a Deus. Mas não conhecem a Jesus. E Jesus é quem pode nos apresentar o Pai. A fé em Jesus vai agradar muito o coração de Deus. Deus não tem filhos preferidos. Deus tem filhos que o preferem mais que os outros. Deus não tem filhos mimados. Deus não tem filhos despreparados. Deus não tem filhos certos ou errados. Somos nós, na verdade, que às vezes nos sentimos como todas essas condições que eu falei. Feche os teus olhos nesse momento e pense um pouco a respeito. Se você é alguém que tem dado glória a Deus, como nós começamos essa mensagem, nós vamos terminar. Porque dele, por ele e para ele
são todas as coisas. Você foi feito para Ele, por Ele e para Ele. Mas o quanto da sua vida Jesus tem nas suas mãos? O quanto da sua vida Ele pode ter controle ou não? O quanto da sua vida talvez Ele tenha hoje para fazer algo? Talvez Deus queira fazer muitas coisas na sua vida, mas o controle que Ele tem é muito pequeno sobre você, porque afinal, talvez seu coração mais está nas suas mãos do que nas mãos dele. Eu queria que de olhos fechados você fizesse uma oração comigo, dizendo o seguinte: Senhor Jesus, repita comigo, repita após mim: Senhor Jesus, eu hoje me entrego nas tuas mãos. A minha vida é completamente sua. Eu me arrependo dos meus pecados, necessito do seu perdão e, acima de todas as coisas, te aceito hoje como meu Senhor e Salvador. Eu entendo que eu preciso do Senhor nesse momento. Eu preciso da tua presença. Eu preciso do seu renovo. Eu preciso do seu descanso. Continue com seus olhos fechados. Eu queria perguntar para você que está aqui nessa noite, você que fez essa oração de repente pela primeira vez, dizendo sim para Jesus, você desse um sinal com a sua mão para mim, dizendo: sim, Jesus, eu te aceito hoje como meu Senhor e o meu Salvador. Levante uma de suas mãos para que eu possa te ver, se esse é o seu caso. Se você hoje reconhece a sua necessidade de Jesus na sua vida, a necessidade de ter um Salvador. Talvez você ande para lá e para cá e fica preocupado: depois que eu morrer, para onde eu vou? O que vai acontecer comigo? Jesus quer descansar o seu coração nele e responder essas perguntas que deixam o seu coração tão preocupado. Levante uma de suas mãos se você está deixando Jesus entrar na sua vida hoje, dizendo sim para Ele. Ele não tem... Deus te abençoe em nome de Jesus. Levante uma de suas mãos para que eu possa te ver. A vontade, o desejo de Deus é hoje dizer tudo que Ele sempre quis te dizer, mas você talvez não esteve disponível para ouvir. Talvez você até caminhou com Jesus em algum período da sua vida, mas você veio a desviar-se dos caminhos do Senhor, e hoje você deseja voltar para a casa do Pai, dizer: sim, eu quero voltar, quero me reconciliar com o Senhor. Se esse é o seu caso, também levante uma de suas mãos para que eu possa te ver. Alguém aqui deseja hoje voltar para a casa do Pai, dizer sim novamente para Jesus, dizer: Jesus, eu caminhei por caminhos escuros, assombrosos. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus está recebendo os filhos dele de volta hoje. Deus recebe todos os filhos de volta hoje. Coloque a mão no seu coração mais uma vez. O Espírito Santo está me direcionando a fazer uma oração com você de algumas renúncias na sua vida. Diga comigo assim: Senhor Jesus, eu me desligo de tudo que não tem a ver com o Senhor na minha vida. Tudo que foi feito, falado, me ensinado, que não tem ligação com a tua palavra, eu renuncio nessa noite para receber os teus preceitos, os teus caminhos, as tuas palavras e o teu ensinamento na minha vida, em nome de Jesus, amém. Vamos ficar de pé por um instante. Eu queria convidar aqui você que levantou sua mão, jovem aqui, vem aqui na frente. Jovem ali levantou a mão, vem aqui, deixa eu te dar um abraço nessa hora. Chega aí, guerreiro. Chega aqui, guerreiro. Chega aqui, guerreiro. Levante as suas mãos para cá, vamos celebrar o Senhor, amém? Amém. Sabe uma coisa curiosa nessa noite? Esses dois jovens que aqui estão, eu acompanhei a vinda dos dois para cá, a chegada dos dois para cá. E esses dois jovens não foram convidados por ninguém,
né? Estavam passando aqui na frente da igreja. E passando na frente da igreja, o nosso pessoal lá do estacionamento começaram a conversar com eles e eles decidiram entrar. E essa decisão que eles estão tomando publicamente hoje tem tudo a ver com o que a nossa igreja vem fazer nessa cidade. Não necessariamente as pessoas necessitarão, nós vamos fazer esse papel, mas serem convidadas. Mas essa glória que nós compartilhamos aqui nessa noite, ela se estende até lá na rua, para que uma pessoa passe lá fora e seja atraída a entrar aqui dentro. E que em nome de Jesus, se essa glória ainda não te alcançou, que possa te alcançar também nessa noite. Que você possa sair daqui cheio da glória de Deus. Amém? Estenda uma das suas mãos para cá, vamos orar por esses amados irmãos que estão aqui na frente. Pai, eu te peço que o Senhor, Pai, abençoe os teus filhos com toda sorte de bênçãos espirituais nessa noite. Pai, em nome de Jesus, derrama sobre eles um propósito de vida. Derrama sobre eles, ó Deus, o sentido da vida. Deus, eles precisam do Senhor como nós precisamos do Senhor. Deus, essa igreja quer ajudá-los, acompanhá-los, andar junto. E que em nome de Jesus eles possam contar conosco. Eles possam dizer sim, genuinamente para o Senhor. Deus, que seja uma decisão de uma vez por todas, resolvida no coração deles. Que seja uma decisão para todos sempre, duradoura, permanente. Que eles não voltem atrás, que eles não deem um passo para trás. Mas que essa decisão venha governar a vida dos teus filhos aqui em diante. Nós os abençoamos, ó Deus, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus, e pedimos que as promessas do Senhor sejam aplicadas no coração dos teus filhos, e que eles vivam dia após dia para dar glórias ao Senhor. Nós os abençoamos nessa noite em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pode seguir aí, pode seguir, o pessoal vai te ajudar aí. Caso você tenha tomado essa decisão, mas não quis levantar sua mão, existe um cartão de decisão semelhante a esse na frente da sua cadeira. Você pode depois preencher esse cartão de decisão, colocando aí os seus dados. Nós não compartilhamos com ninguém os seus dados. E você pode destacar essa parte menor e levar com você. Tem os horários das nossas celebrações. Temos domingo de manhã também celebração, na quinta-feira, sábado para a juventude. E você pode então entregar para nós essa parte maior na recepção ali antes de você sair. Amém? Depois dessa canção você vai em paz e segurança. Que essa semana seja a melhor semana da sua vida, no seu trabalho, com a sua família, com os seus filhos, e que em nome de Jesus, semana que vem, juntos nós possamos estar novamente aqui para dar glórias a Deus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez, em nome de Jesus. Vamos lá.